Gênesis capítulo 18, verso 14, diz assim: Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Esta foi a pergunta, por sinal bem objetiva, que o mensageiro de Deus fez a Sara, esposa de Abraão. Haverá algo impossível para Deus? O Senhor tinha prometido que ela seria mãe, mas às vésperas de ela completar 90 anos, esse filho ainda não tinha sido gerado. Você considera ser possível uma mulher de 90 anos ter um filho nos dias de hoje, mesmo com o avanço da tecnologia e da medicina? Que eu saiba, a única privilegiada de toda a história da humanidade foi justamente Sara. Quer dizer, Deus planejou de tal maneira que, quando ela teve um filho, todos tiveram que concordar que havia acontecido um milagre. E foi assim que Isaque, o filho da promessa, nasceu, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos. Existem épocas na vida em que o nosso Deus, que é bondoso e amoroso, permite que alguma coisa ruim aconteça a pessoas que são boas. Às vezes, Ele não responde às nossas orações, quando e como nós gostaríamos. Aí aumenta a incerteza em nós a respeito de Deus e sobre nós mesmos, nossa vida, nossas possibilidades, nossas expectativas. Ficamos esperando ansiosos que a resposta do Senhor seja sim, e Ele diz não, ou então diz espere. Mas a verdade é que Deus não deve nada a nenhum de nós. Nós, ao contrário, devemos tudo a Ele. Se o Deus dos impossíveis, o Pai eterno, nos der poucos ou muitos anos de vida, se Ele prover ou não todas as nossas necessidades e alguns dos nossos desejos, nosso dever será sempre obedecer a Ele, louvá-lo e adorá-lo. Sara passou grande parte da sua vida esperando. Ela esperou pela terra prometida, esperou que o Senhor transformasse o coração do seu marido, que era egoísta e infiel, e esperou que Deus lhe desse um filho. Houve uma época em que ela cansou de esperar e resolveu dar um jeitinho na situação, pois achava que Deus estava demorando demais para cumprir sua promessa. Sara ficou impaciente, como também acontece conosco. Mas apesar de parecer completamente impossível de acontecer, apesar de tudo ser contra ela, Deus cumpriu sua promessa e Sara engravidou na sua velhice, depois de ter passado pela menopausa. É interessante notar que Deus esperou para agir até a última hora, para que não ficasse nenhuma dúvida de que foi uma ação milagrosa. Sara conheceu a dor da espera, porém, mesmo se impacientando às vezes, ela sabia quem era o seu Deus. Ela aprendeu que para Ele não existem impossíveis. Eu quero orar por você. Senhor, muitas pessoas que ouvem esse áudio nesse momento estão orando por causas aparentemente impossíveis aos olhos dos homens. Esposas que oram por maridos para que se convertam, pais e mães que oram por filhos que estão envolvidos com drogas ou com más companhias, que se desviaram dos teus caminhos. Famílias que oram para que o Senhor resolva uma situação financeira, para que o Senhor restaure um lar. Pessoas que oram para que haja cura de uma enfermidade que o médico já falou que não há cura. Por isso eu peço ao Senhor que revele-se a essa pessoa como Deus dos impossíveis e que no tempo certo as tuas promessas possam se cumprir na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus, que a palavra que está em Isaías 61:3 se cumpra na vida dessa pessoa, para dar aos que choram uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Jeremias capítulo 31, verso 28 diz assim: Assim como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça,
também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Deus colocou no meu coração o desejo de fazer uma mensagem específica, direcionada a milhares de pessoas que, por causa de um golpe do destino, nesse momento estão no processo de refazer sua vida. Principalmente aqueles que tiveram decepções ou perdas na área conjugal. Essa mensagem não se propõe a discutir sobre as consequências do divórcio ou a legalidade ou ilegalidade de um novo casamento. Se você tem dúvidas em relação a isso, procure seu pastor, ou o padre da sua paróquia, ou seu líder espiritual, ou melhor ainda, pergunte a Deus. O que eu quero abordar aqui é sobre a importância de algumas atitudes que você deve tomar antes de recomeçar sua vida. A palavra de Deus fala sobre arrancar e derrubar, antes de plantar e edificar. Significa que você não pode ficar presa no passado. Vire a página. Deixe que o Espírito Santo arranque do seu coração toda dor e toda mágoa que é causada pelas lembranças dolorosas de todas as experiências negativas que te trouxeram tristeza e frustração. Derrube todo o argumento contrário na sua mente, que faz com que você seja uma pessoa pessimista e não consiga enxergar um futuro melhor para você e para sua família. Remova da sua vida todos os maus hábitos, porque muitas vezes a ruína em que nos encontramos é fruto das nossas próprias escolhas. Elimine do seu convívio pessoas que somente te colocam para baixo. Ande com quem vai acrescentar na sua vida. Valorize a você mesma. Você só será feliz nos seus relacionamentos quando aprender a se amar. Um tipo de relação que só te faz sofrer e que não transmite nenhuma paz ao seu coração não pode ser considerado como amor. Na verdade, muitas mulheres têm se entregado numa paixão desesperada e em relacionamentos marcados pela dependência emocional. Eu sei que tem mulheres que são guerreiras, que têm orado pela família e pelos seus maridos e que sustentam o seu casamento somente pela intercessão. Continue orando, minha irmã. Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Mas existem mulheres que já ouviram de Deus, que já testificaram no seu coração que não precisa orar mais, porque os maridos já fizeram as escolhas erradas e não vão voltar atrás. Minha irmã, Deus não te abandonou. O Senhor permitiu a destruição e a ruína do seu casamento, mas Ele vai te sustentar, juntamente com seus filhos, e vai permitir que você reconstrua a sua vida. Deus tem uma aliança com você e com sua família. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nesse momento eu te peço que o Senhor conforte o coração de cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem. Daqueles que passaram por situações de abandono, de traição ou de perdas e que viram o seu casamento se acabar. Toca na mente e no coração dessa pessoa e remove as feridas causadas pela decepção que ela teve na área sentimental. Dê a ela forças para continuar seguindo sua vida, cuidando da sua família, dos seus filhos. Traga sustento a essa casa, que as portas de emprego nunca se fechem e não permita que nenhuma sequela espiritual nem emocional ocorra na vida dela, nem dos seus filhos. Que possam se reerguer e reconstruir sua vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Acesse www.upbooks.com.br/Minuto com Deus e adquira o livro devocional Minuto com Deus, com uma mensagem para cada dia do ano. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Por que nós devemos orar? Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim:
Não fiquem inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então, por que devemos orar? Porque nós somos ansiosos, nós somos inquietos em relação aos nossos problemas, ao dia de amanhã. Como é que vai ser? Meu Deus, essa crise, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou trabalhar? Então, por causa da nossa condição humana, é que nós devemos orar. Porque se nós formos absorver os problemas pelos quais nós passamos, os problemas que nós enfrentamos na família, nós vamos pirar, nós vamos enlouquecer. Mas nós, no momento da oração, estamos nos lembrando de que servimos a um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então, se existe uma situação que está me tirando a paz, que está me tirando o sono, eu devo apresentá-la diante de Deus. É isso. Deus já sabe tudo o que nós precisamos e o que é melhor para nós. Mas a Bíblia nos orienta a orar, porque há poder na oração. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 5, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Ele disse assim, olha, Tiago 5, do 13 ao 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Tá vendo? Tem alguém sofrendo? Ora. Entre vocês está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui fala, né, da autoridade que está sobre a igreja. Tá vendo? Os líderes da igreja. Você é a igreja. Mas tem pessoas na igreja que são delegadas por Deus para determinadas funções. E aqui Tiago fala especificamente dos presbíteros, dos líderes, para que eles orem sobre o doente e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. E aí o verso 16 diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem são os justos? Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Aqueles que consagraram a sua vida a Deus. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados, que passaram pelo arrependimento e que tiveram seus pecados perdoados e foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Esses, aos olhos de Deus, são justos. Outra coisa, qual o lugar certo para orar? Eu tenho que ir para a igreja para orar? Tem gente desesperada aí para abrir a igreja para o cara ir para lá orar. Irmãos, não existe um lugar certo para orar. A igreja é o local onde nós nos reunimos. O templo, que a igreja somos nós. O templo é o local onde nós nos reunimos. E é bom ter comunhão com os irmãos e tal, mas não neste momento. Não é necessário ir até a igreja para orar nesse momento. Como eu falei, qual o lugar certo para orar? Se fosse perguntar para Jesus, ele falou, no quarto. Aí. Se nós perguntássemos para Jesus hoje, Jesus, qual o lugar certo para orar? Ele diria, no quarto. Mas ele também escreveu outras coisas aqui. Sabe por quê? Porque antes era costume do povo judeu ir para o templo orar, ir para o monte, não é pecado ir para o monte, ir para a sinagoga, e nós trouxemos esse costume de que tem um lugar certo para orar. Mas Jesus falou assim, olha, Mateus capítulo 18. Mateus 18, verso 19 e 20. Ele fala assim, olha, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles.
Ele fala onde, não fala em que lugar não. Onde se reunirem, na praça, na rua, na sala, no quarto, lá na empresa, reuniu 2 ou 3 em nome de Jesus, Jesus se faz presente. Aqui nós estamos reunidos, não fisicamente, mas no mesmo espírito, com a mesma intenção de louvar a Deus, de aprender da palavra. É ou não é verdade? Você aí na sua casa, no seu estado, no seu país, eu aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Mas nós estamos reunidos em nome de quem? De Jesus. Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio. Jesus está intermediando essa conversa entre nós aqui. Aleluia. Ele está aqui do meu lado. Ele está aí do seu lado. Eu tenho falado que mesmo com cultos online, nós podemos ter experiências tremendas com Deus. Fantásticas. Olha essa palavra, irmãos. Olha como essa palavra falou ao meu coração. Ensinamento simples de escola dominical. Mas como é bom rever essas coisas. Como é bom reaprender essas coisas. Em nome de quem nós devemos orar? Em nome de quem devemos orar? A quem devemos dirigir a nossa oração? João capítulo 14, verso 13 e 14. João 14, verso 13 e 14. Diz assim, olha, Jesus falando, tá? Isso é Jesus, as palavras dele. Isso está na Bíblia evangélica, católica, espírita, as palavras de Jesus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Por que os crentes oram em nome de Jesus? Por causa disso aqui. Porque Jesus ensinou que o que nós pedirmos ao Pai em nome dele será atendido. Ele fará por nós. Ele ratifica, ele reafirma esse princípio em João capítulo 16, uma verdade bíblica. Geralmente ela é respaldada por outras passagens. Em João capítulo 16 diz assim, verso 24, Jesus falando também. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Talvez você venha de uma tradição onde foi ensinado a você pedir em nome de outras pessoas. Eu vim dessa tradição. Para cada causa havia um santo, havia uma pessoa. Mas Jesus está dizendo para pedir em nome dele. Nós não precisamos de nenhum outro mediador, intermediário, que não seja Cristo. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram. Todos que nasceram aqui na terra pecaram. Da pessoa mais santa que você conhece até o mais pecador, todos pecaram. Então não há ninguém, não há nenhum nome pelo qual nós possamos chegar até Deus, apresentar as nossas petições a Deus, muito menos o nosso. Eu não posso orar a Deus dizendo assim, Deus, o senhor me conhece, né? Eu sou o cara do minuto com Deus, eu sou o pastor Edivaldo. Olha o tanto de coisa boa que eu faço, Jesus. Olha as mensagens que eu coloco todo dia na internet. Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, você é pecador. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vê os meus pensamentos em todo o tempo, as minhas palavras, as minhas atitudes. Então eu não posso orar baseado no meu mérito. Por isso eu oro em nome de Jesus. Jesus, ele foi morto no meu lugar. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu o mundo. Então, respaldado por ele, pela vida dele, pela obra dele, é que eu oro a Deus, em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5.
1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus a quem devemos orar e um só mediador entre Deus e os homens, ou seja, uma só pessoa que intermedia a nossa conversa com Deus, a nossa oração a Deus, Jesus Cristo. Só a Ele você deve orar e se dirigir. Amém? Atos 27, versículo 10 diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. É durante as crises que revelamos quem somos de verdade. E também é nos momentos de crise que temos a oportunidade de colocar a nossa fé em ação. Porque muitas vezes apenas falamos sobre Deus e como acreditamos nele, mas não tivemos ainda uma experiência real e verdadeira com o Senhor. As crises que enfrentamos podem ter sido criadas por nós mesmos, podem ter sido causadas por Deus ou ainda podem ter sido criadas por outras pessoas. O importante não é saber de onde vieram as crises, mas sim como devemos nos comportar diante delas. Paulo tinha sido preso por pregar o Evangelho. Mesmo fazendo a vontade de Deus, ele estava naquele momento enfrentando um problema por ter sido fiel ao Senhor. Ele ficou preso por 2 anos na cidade de Cesareia, aguardando seu julgamento, e deveria ser transferido para Roma. Mas durante a viagem aconteceu um naufrágio. Toda a carga que eles transportavam foi perdida. O navio foi destruído e as pessoas que estavam no navio quase morreram. O que nos chama a atenção é que durante o naufrágio, Paulo permaneceu tranquilo e ainda conseguiu ajudar as pessoas a superarem aquele momento. O verso 15 relata que o navio foi arrastado pela tempestade e, como não conseguiam suportar o vento, eles pararam com as manobras. A maioria de nós, quando passa por uma dificuldade, fica paralisada e sem ação. Começamos a olhar para as circunstâncias, ao mesmo tempo em que olhamos para as nossas limitações e não sabemos como agir. O verso 18 diz que os homens jogaram fora a carga do navio e também as armações. Muitas vezes, as crises que enfrentamos nos fazem abrir mão e desistir de coisas que são importantes na nossa vida. Quantas pessoas hoje choram amargamente porque durante uma crise abandonaram suas famílias, saíram de seus empregos ou mudaram de cidade sem antes buscar a direção de Deus. Hoje sofrem arrependidas, sem ter como voltar atrás. Se você está enfrentando uma crise, seja no seu relacionamento, no seu casamento, na sua igreja, não importa, ouça o que eu vou te dizer. Não entre em desespero. Muitas pessoas morrem afogadas porque se desesperam. Não perca a esperança. Busque a Deus com mais intensidade. Reúna sua família e orem juntos. Comece a proclamar a palavra de Deus em sua casa. Lembre-se de que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mesmo que você não esteja vendo, não se canse de clamar ao Senhor. Suas crises podem ser vencidas e você poderá sair mais fortalecido delas. Saiba que você não está desamparado. No verso 23, Paulo diz que viu um anjo de Deus. A palavra do Senhor não mente. E em Salmos 34, verso 7, está escrito que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus está contigo. Receba essa palavra. Talvez Deus permitiu que essa crise se instalasse na sua vida para que você busque ao Senhor com mais intimidade, para que você tenha uma comunhão mais profunda e verdadeira com Ele. Deus tem planos acima dos nossos e Ele pode usar as adversidades para nos ajudar a enxergar a sua vontade. Vamos orar por você. Pai, eu peço que o Senhor olhe por cada vida, cada família que tem enfrentado crises, que tem vivido dias atribulados, que o Senhor venha com a provisão, o recurso e que o Senhor dê sabedoria e discernimento nesse momento difícil e juntos possam encontrar uma solução. Restaura esse relacionamento,
abre as portas de emprego, sara essa enfermidade que tem aprisionado essas pessoas por tanto tempo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Somos Edivaldo e Alessandra Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versos 16 a 18 dizem assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Entre as várias instruções do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses, essas 3 nos chamam a atenção de uma forma muito especial: alegrar, orar e ser grato. A alegria é uma marca do cristão. Não a falsa alegria que o mundo oferece através das riquezas, das drogas ou dos prazeres, mas uma alegria que está baseada numa paz e numa satisfação que são adquiridos somente quando estamos em Cristo. Esse foi um ano difícil para muitas pessoas e talvez você esteja enfrentando uma situação complicada na sua família ou nas suas finanças e por isso acha que não tem motivos para se alegrar. Neemias capítulo 8, verso 10 diz para não nos entristecermos, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem poder para restaurar a alegria na sua vida, independente das circunstâncias que você tem enfrentado. O Senhor é aquele que te sustenta no deserto. Alegre-se, porque Ele mesmo te escolheu, te salvou e vai suprir todas as suas necessidades. A segunda orientação de Paulo diz respeito à oração. Ele nos fala em orar em todo o tempo. Oração vai muito além de uma conversa com Deus, como nós aprendemos. Oração fala de relacionamento. E quando o apóstolo diz orai sem cessar, é uma recomendação para que o nosso espírito esteja sempre em sintonia com o Espírito de Deus. Não podemos ser espirituais somente durante os cultos ou apenas dentro da igreja. Orar sem cessar fala de uma comunhão incessante com o Senhor. Fale com Deus, ouça a voz de Deus revelada na palavra e ande em obediência a Deus, praticando a palavra. Em Jeremias 33, verso 3 está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em Jeremias 29, 13, o profeta diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Finalmente, Paulo fala sobre sermos gratos ao Senhor por todas as coisas. Em tudo dai graças. É muito fácil dizer que tem gratidão a Deus se você está com saúde, com dinheiro, cercado de pessoas que te amam, se você está empregado, ou seja, quando tudo vai bem na sua vida. Mas a verdadeira gratidão é provada quando enfrentamos a perda de uma pessoa muito querida, quando passamos por tempos de escassez nas nossas finanças, quando os nossos relacionamentos são abalados ou quando a nossa família é atingida por algum problema. E mesmo que tentemos com todos os nossos recursos, não encontramos solução. O verdadeiro amor e gratidão a Deus são revelados em meio às adversidades. Portanto, ainda que estes sejam dias difíceis, erga a sua voz e agradeça ao Senhor. Eu quero orar por você. Pai, obrigado porque o Senhor nos permite experimentar a alegria em nosso coração, mesmo em meio às lutas e às adversidades. Devolva a alegria a essa pessoa que perdeu o sentido da vida por causa da perda de alguém que era muito querido para ela, ou por algum outro motivo. Ensina-nos a orar em todo o tempo, que tenhamos prazer em nos relacionarmos com o Senhor, em falar contigo, em ouvir a tua voz, e que sejamos gratos ao Senhor por todas as coisas, mesmo em tempos difíceis, pois sabemos que as aflições fortalecem a nossa fé e nos aproximam mais de ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.